Oi pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo do canal. Se você já assistiu o primeiro vídeo, foi um vlog da nossa viagem, da mudança aqui para Portugal. E eu estava grávida, né, de 9 meses, que era o título do vídeo, e a neném já nasceu, tá aqui inclusive. E a gente recebeu bastante comentários de pessoas preocupadas, querendo saber como é que a gente tava agora. Muita gente chamando a Falando gente de de doido, né? Que a gente não louco. tinha nada na cabeça. E a gente está aqui para comentar como é que tá a nossa vida agora que a gente está completando um mês em Portugal. A gente completou um mês dia 24. 24 Chegou. de abril, a gente chegou aqui, então a gente completou um mês dia 24 24 de de maio. maio agora. Então a gente vai gravar esse vídeo contando algumas coisas, principalmente algumas curiosidades das pessoas, que era sobre moradia, que só ele tá trabalhando, né? Porque eu cheguei aqui grávida e as pessoas queriam saber se a gente estava bem e tudo mais. Então, primeiro a gente vai se apresentar, né? Meu nome é Larissa. Eu sou o Hudson. E eu tenho 25 anos. Eu também tenho 25 Eu anos. também tenho 25 anos. E nós temos dois filhos, o Davi O e a mais Estela. velho. O Davi é o mais velho, tem 2 anos de idade. Fez aniversário aqui, né? Fez 2 anos aqui em Portugal, dia 2 de maio. E a Estela, que nasceu no dia 9 de maio. E ela nasceu depois de 2 semanas que nós estávamos aqui em Portugal. O que a gente fazia no Brasil, né? Para vocês conhecerem um pouquinho a gente. O que você fazia no Brasil? Eu era auxiliar de enfermagem. Trabalhava em hospital. Ele trabalhava no Hospital Santa Marcelina, você que é de São Paulo deve conhecer. E ele tinha o técnico também, né? Isso. É tudo a mesma coisa, auxiliar e técnica. E ele era auxiliar lá nesse hospital. E eu trabalhava como assistente contábil no Brasil, me formei em ciências contábeis e trabalhava como assistente contábil. Nós viemos aqui para Portugal morar em Viseu, numa aldeia. Em relação aos nossos documentos, como é que a gente está aqui agora, né? A gente conseguiu tirar o NIS, o NIF e o número de utente já na primeira semana que a gente chegou aqui. A gente chegou aqui no dia 24 de abril e no dia seguinte era um feriado. A gente chegou aqui já à noite em Viseu. No dia seguinte era feriado. A gente não conseguiu tirar o NIF porque estava fechado só no dia 26. A gente teve que esperar esse feriado lá no centro de Viseu, né? Aí nós ficamos lá no centro de Viseu dia 24, dia 25 e no dia 26 nós fomos até a loja do cidadão e lá a gente conseguiu tirar o nosso NIF na hora, né? A gente só foi de manhã cedo, pegamos uma senha. Tava bem vazio, né? A gente até falou com o primo dela que a gente ia acordar umas 5 horas da manhã pra ir pra fila, Que né? é o que a gente tava vendo nos vídeos, Mas né, só das que pessoas. isso deve ser lá pro centro de Lisboa, Porto, porque aqui a gente acordou 8 horas e ainda quando a gente foi, só tinha 2 pessoas na nossa frente. Sim. Então, vazio. O que pediram pra gente, né, na hora de tirar o NIF? Na loja do cidadão, eles só pediram os nossos passaportes, o meu, do Hudson e do Davi. Cada um foi de uma vez, né? E na hora do Davi, eu que tinha que ir com ele. Pediram o nosso passaporte, um comprovante de residência e só, né? E a pessoa que ia assinar. E o representante fiscal, que foi o meu primo, né, no caso. Então, para o Davi, como é criança, eles informaram que não necessita de representante fiscal e para comprovante de residência, eles também não aceitaram o Seguro viagem. Então, a gente teve que apresentar o PB4 e aí eles aceitaram como comprovante de residência. Ou qualquer outra conta que você tiver no Brasil com o seu nome, né? Isso, pelo menos nas finanças, né, na loja do cidadão foi assim, eles aceitavam qualquer conta, né, que você tivesse no seu nome. Mas no caso a gente utilizou o PB4. Aí a gente saiu de lá no mesmo dia com os nossos NIFs e para tirar o NIS, a gente até pegou uma senha que era uma sala mais ao lado, né, na segurança social. Mas só que eles informaram que tinha que ser online mesmo, agendar e ir lá na loja do cidadão só levantar mesmo, só retirar o NIS, né, que eles falam que é levantar aqui. Então, eu fiz, né, pelo site
a solicitação dos nossos NIS e não demorou muito, né? Acho que 2 dias. 2 dias o meu já estava pronto. 2 dias o dele já estava pronto e no dia seguinte o meu. E aí o do Davi, porque eu acabei não solicitando no mesmo dia que o da gente, mas também não demorou muito, uns 3, 4 dias já tinham mandado um e-mail falando pra gente ir lá com um documento de identificação e o NIF, né, para retirar o nosso NIS. Então foi bem simples, bem fácil e rápido mesmo, tanto o NIF e o NIS. O NIS só que não foi no mesmo dia, né? Isso, mas também fazer não online. você solicita online no site e eles mandam um e-mail para você falando que já pode ir lá retirar, né, o NIS. Então a gente foi lá e pegou o nosso NIS. E o número de utente também foi, assim, eu achei que ia ser muito complicado ter número de utente aqui. Eu estava muito preocupada porque eu estava grávida, né, ia precisar, mas foi muito tranquilo. A gente já aqui na aldeia, a gente foi até o centro de saúde, que é como se fosse o posto de saúde no Brasil, e você tem que não é em qualquer um, né? O centro de saúde onde vinculado, você vai morar, né? Mais próximo onde você vai morar. Vinculado à região que você vai morar. Daí, no caso, o posto mais vinculado à região, a aldeia que a gente está morando, era o de Nelas, então a gente foi lá e com o número do PB4. Isso, com o PB4 e o passaporte, a gente saiu de lá no mesmo dia. E também tem que ter um comprovante daqui. E um comprovante de residência. Nesse caso, a gente não tinha um comprovante de residência, porque a gente tinha acabado de chegar. Foi na segunda semana, né, que a gente foi ver o número de utente. Na primeira, na verdade. Na primeira. Porque na primeira semana a gente já veio pra aldeia, né? A gente só ficou 2 dias no centro de Viseu. Daí a gente foi nesse centro de saúde e precisava desse comprovante de residência, além do PB4 e o passaporte. A gente não tinha, a gente falou que a gente tinha acabado de chegar, mas eu não sei se foi Deus que tocou no coração dela lá na hora que ela me viu com um barrigão. E eu só falei que eu tava morando na aldeia tal e que tinha acabado de chegar, tava grávida, tava com todos os meus documentos do Brasil. Então não tinha o comprovante de residência. A gente informou que a gente precisava ir ainda até uma junta de freguesia conseguir fazer, né, um atestado de morada, mas a gente não tinha feito ainda. Só que aí ela viu que eu ia precisar e não ia dar tempo, né, de ter esse número de utente só depois que tivesse esse atestado de morada. Ela foi e fez, gente, pra gente. A gente ficou lá 1 hora e pouca pra ela tentar já puxar o número de utente no mesmo dia. Foi. Eu acho que até ela, né, ficou nervosa lá ligando pra uma enfermeira e falou, não, é urgente e tal. Eu só sei que a gente saiu de lá no mesmo dia com o número de utente, mesmo sem o atestado de morada. Então depende muito, eu acho que de pessoa para pessoa, né? De quem tá te atendendo ali na hora, de querer te ajudar ou não, né? Não sei, porque a gente conseguiu esse número de utente com o PB4 e o passaporte só. Só não temos ainda um médico da família, né? Não temos médico de família, então a gente não consegue marcar consulta. A gente já conseguiu o atestado de morada, depois a gente faz um vídeo melhor falando sobre isso, mas a gente precisa solicitar ainda o médico de família, que é com o médico de família que você consegue marcar consulta, essas coisas. Mas nós conseguimos o número de utente na primeira semana também, com o NIF e o NIS, e foi com esse número de utente que eu dei entrada na maternidade, ganhei neném, e foi isso. E também agora a gente já tem um carro, né? Nós já temos um carro, foi com o dinheiro que a gente trouxe do Brasil. No segundo dia que a gente chegou aqui, a gente já comprou esse carro. Por que foi importante, né? Explicar para as pessoas, a gente comprar um carro. Não foi por luxo, né? Luxo, porque nem a gente quer ter um carro. Foi, na verdade, porque era necessidade, que a aldeia onde que a gente está morando é longe do centro de Viseu, é longe até do supermercado, então precisa realmente de um... Precisa realmente de um carro para se locomover, até para trabalhar, até para ter que levar a Larissa na maternidade, né? Precisou do carro, então o carro foi essencial. Então a gente já veio programado disso desde o Brasil, né? Que a gente precisava de um carro, porque a gente sabia que a aldeia
em que a gente ia ficar morando não é assistida por transporte público, e se eu precisasse me locomover para a maternidade para ganhar neném, não ia poder ficar dependendo de ônibus, nem de não ia ter ninguém para me levar, então a gente precisaria de ter esse carro, né? E também por conta de trabalho, quando ele conseguisse emprego, a gente já sabia que precisaria ter um transporte, muitas empresas, né, pedem que Sim, você já tenha. pergunta na entrevista se você tem meio de transporte próprio, Sim, porque senão ele já te corta ali e você não vai ser chamado. sim. Então, no segundo dia, a gente... Como conseguiu esse carro? Na verdade, esse carro eu já tinha falado com esse carinha do Brasil, mas aí eu falei que ia chegar na próxima semana, tudo, aí eu deixei pra lá. A gente aqui procurando o carro, ele me mandou mensagem no dia que a gente chegou aqui, foi no dia 24. 24. Aí eu falei pra ele tudo, que já tinha chegado, e no outro dia ele trouxe o carro pra gente dar uma olhada, tudo, aí foi, a gente comprou o carro e estamos com o carro até hoje. Já tá no nome dele, o Já carro. transferimos, bonitinho, Sim, ainda estava com o seguro, né? Não expirou seguro. ainda, então tá tudo certinho o carro. Depois a gente grava um vídeo melhor explicando, mostrando o carro, né? Falando Sim. sobre valores e tudo, como é que foi, certinho. Mas basicamente foi isso. A gente chegou no dia 24 de abril, no dia 25 era um feriado, o cara já veio mostrar o carro e a gente já ficou com o carro. E foi com esse carro que a gente veio pra aldeia, colocamos todas as malas lá dentro e viemos pra aldeia. Porque também se não tivesse o carro, nem A a gente gente teria ia que saber. vir de ônibus e É, difícil, a gente trouxe muita difícil. mala. Na verdade que a gente trouxe muita mala, é que O carro é pequeno, né? E as cabe a malas são gente. grandes. Mas é que as malas estavam todas quebradas, né? A maioria quebrou, então a gente não ia saber como que ia vir, mas graças a Deus, no dia seguinte mesmo, a gente já veio com o carro pra aldeia e foi com esse carro que eu consegui Salvou. chegar até a maternidade. Então, depois a gente grava um vídeo melhor mostrando o carro e tudo. E sobre emprego, né? Porque o pessoal tava comentando muito no nosso vídeo. Bastante. Chamando a gente de louco, na verdade, né? Porque imigrar só com trabalhando, porque eu vim grávida, né? Não posso trabalhar. E a neném nasceu, não sei se eu comentei no vídeo, mas ela já nasceu. Acho que a gente tinha comentado. E por um tempo eu não vou poder trabalhar, realmente. Mas enfim, vamos por partes, né? Você já conseguiu um emprego, né? Sim. Graças a Deus. Como é que foi conseguir esse emprego? Como que você conseguiu? Então, foi na verdade no segundo dia, né, que eu tava procurando. Que o primeiro dia foi numa sexta-feira, aí eu fui na zona industrial aqui próximo de casa, entreguei os currículos, aí depois no outro dia só fomos procurar emprego na terça-feira, porque segunda-feira era feriado. Aí na terça-feira a gente foi entregar currículo no shopping, no Palácio de Gelo. Aí lá a gente encontrou uma brasileira que falou pra gente ir em duas agências de emprego, né? Pra gente estar lá se cadastrando. A gente foi na segunda agência, ele falou que tinha uma vaga, pegou meus dados, tudo, cadastrou, que mais tarde, nesse mesmo dia, ele ia mandar para a empresa, se a empresa autorizasse, ele ia entrar em contato comigo para no outro dia já começar a trabalhar. Então foi assim. Aí hoje estou trabalhando nessa empresa, dessa agência que eu fui, que era uma empresa de capacete, fica uns 15 minutos aqui de casa. Eu não tinha um contrato de trabalho, né? Eles fizeram um contrato de promessa, né? Um contrato de. É que a gente nunca tinha visto. É que na verdade assim, eles precisavam de manifestação de interesse, Sim. né? Precisava. E ele não tinha, porque a gente tinha acabado de chegar. Isso foi na primeira semana da gente aqui em Portugal. Então ele não tinha manifestação de interesse. Mas eles deram para ele um contrato que não é contrato de trabalho, é um contrato de Uma promessa. promessa de trabalho, promessa de emprego. E falaram que com esse contrato ele consegue dar entrada na manifestação dele de interesse. E foi isso que a gente fez. Né? Ele estava em contato com o RH, não com a firma mesmo, com o RH da agência, da agência de empregos, que é a Randstad, né? Não sei se fala assim, acho que é. Fica em Viseu. Isso, que fica em Viseu. E aí ele recebeu esse contrato de promessa de emprego, deu entrada, né, pelo site do CEF na manifestação de interesse e
com a manifestação de interesse pronta, ele encaminhou, que consta um número, né, de manifestação de interesse. Ele encaminhou essa manifestação de interesse para a agência e eles foram e encaminharam para ele o contrato de emprego. Contrato mesmo, já, de emprego. E aí ele começou no dia seguinte a trabalhar. A gente tinha ido entregar currículo nessa agência numa sexta, né? Não, numa terça, no mesmo dia. Foi na terça-feira. Aí na quarta eu comecei a trabalhar já. Aí na quarta ele já começou a trabalhar. E a gente ficou entregando os documentos até umas 8 horas da noite por aí. Foi. E aí ele ficou lá, porque o expediente dele já tinha acabado do rapaz da agência, mas ele esperou a gente terminar a manifestação de interesse dele para a gente poder encaminhar para ele e ele encaminhar para a gente, para o Hudson, né, o contrato de emprego mesmo. E aí no dia seguinte ele já estava trabalhando, né? Então, basicamente, a gente chegou no dia 24, que foi uma segunda-feira, né? Terça. A gente chegou numa terça. Aí na outra terça. Na sexta, a gente começou a procurar emprego. Depois que já tinha o NIF Depois e o que a gente NIS. já tinha o NIF e o NIS. E o número de utente também. E aí, na sexta, a gente começou a procurar emprego. Aí, passou sábado, domingo, passou segunda-feira, que foi um feriado aqui também. E na terça-feira a gente foi nessa agência, que era uma atendente do shopping lá, do Palácio de Viseu brasileira, que tinha dado essa dica pra gente. Daí na terça a gente foi lá nessa agência de emprego e no dia seguinte ele já estava trabalhando. Muito rápido. Foi muito rápido. Basicamente na primeira semana, né? Com uma semana em Portugal, ele já estava trabalhando, graças a Deus. E como que é esse trabalho? Você trabalha do quê? Eu trabalho na linha de montagem de capacete. É um trabalho que é muito repetitivo, você fica 9 horas em pé, então cansa muito, como antes eu não trabalhava assim tanto tempo em pé, a coluna fica olhando para baixo, que é uma linha de produção. Então você fica muito tempo em pé e faz o mesmo serviço todo dia, então às vezes dá uma enjoada, mas a gente vai que vai. Ele trabalha então nessa fábrica aí de capacetes. E quanto que é o salário ordenado lá? O salário é o salário base, né? 760, aí tem um subsídio alimentação que é 5 euros o dia. E é isso. O contrato O lá contrato é é mensal, então todo mês eles renovam o contrato. E você tem 2 dias de férias, né? Que como fosse eles pagar no final do ano, não, eles pagam todo mês 2 dias a mais de férias. Aí se você quiser tirar esses 2 dias durante o mês, você pode tirar, senão se você não tirar, você recebe esses 2 dias trabalhados, entendeu? Por estar vinculado à agência, né? Mas Isso, depois de 6 meses, aí passa o contrato para a empresa. Aí já não precisa ficar sendo renovado mensalmente. Todo mês, né? O contrato. Em relação ao trabalho, na terça-feira eu assinei o contrato, como tinha dito. Na quarta eu comecei a trabalhar. E na quarta-feira eu recebi umas 4, 5 chamadas de empresas diferentes, entendeu? Procurando para saber se eu já estava trabalhando ou não. Então, pessoal, pelo menos até esse momento tem emprego e ainda falta mão de obra. Então fica a dica. Onde que a gente está morando, quanto que a gente paga de arrendamento, acho que é a dúvida de muita gente, né? Nós não pagamos arrendamento. Eu tenho família aqui em Portugal e essa minha tia, eu tenho uma tia que mora aqui, né, nessa aldeia, e nós viemos a princípio até a gente se estabilizar para ficar com ela. Ela tem uma casa aqui, né, nessa aldeia, e as casas aqui são bem grandes e então ela mora no piso de cima, é como se fosse um sobrado. Isso, do Brasil. Se fosse no Brasil seria um sobrado, uma casa de dois andares, né? Uma em cima e outra embaixo. Só que nós moramos embaixo nos 2 cômodos, só que esses 2 cômodos são independentes. Então tem uma cozinha aqui embaixo e o outro cômodo é o quarto barra sala, né? Que a gente faz. Tem um banheiro. E tem um banheiro também aqui embaixo. Então, ela mora lá em cima, a casa dela, e embaixo tem esses 2 cômodos que estavam vazios, desocupados, né? E nós viemos para morar até a gente se estabilizar aqui nesses 2 cômodos. Então tem uma cozinha, um outro cômodo bem grande que a gente faz de quarto barra sala, né? Sala sem sofá, sala de cadeira. E tem um banheiro também.
E é isso. É isso, né, pessoal? A gente grava um vídeo depois mostrando sobre o carro, como que é o carro, como que foi pra passar pro seu nome, que já tá tudo certinho e basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha, se inscreva aí. Que vocês continuem acompanhando a gente, né, nessa saga de vida de imigrante, que não é fácil, todo início é difícil mesmo, mas a gente está ciente, não é como muitas pessoas disseram, né, que nós éramos irresponsáveis. Cabeça, loucura. Como é que falar? Corpo Falaram grande. muita coisa. Corpo grande, cabeça pequena. Cabeça de criança, alguma né? coisa assim, falaram nos comentários. É. Mas podem comentar tudo lá que vocês quiserem, que a gente vai sempre ler os comentários. A loucura sempre né, imigrar. Então, porque você está fazendo coisas que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Às vezes sonha, mas não coloca em prática e não corre atrás. Mas nós não fomos irresponsáveis, né? Cada um tem a sua realidade, então a gente não está incentivando ninguém na mesma condição que a gente, né, no Brasil, a vir imigrar dessa forma, só com um trabalhando. Mas é que cada um tem sua realidade. Então, como vocês viram, a gente não está gastando com arrendamento, né, nesse primeiro momento. E então é isso, corra atrás dos seus sonhos, é isso que a gente tem pra dizer pra vocês. E espero que vocês continuem acompanhando a gente, né, nessa saga. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, Tchau.